Olá, você que está aqui no canal Marcos de Maluginay. Tudo bem? Eu sou o Marcos de Maluginay. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está aqui pela primeira vez, né? Descobriu este canal, caiu de paraquedas. Peço a você, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe um comentário, ok? E você que já é inscrito, inscrita no canal, muito obrigado por você estar aqui a acompanhar todo esse trabalho que eu estou a realizar aqui, disponibilizando conteúdo, conhecimentos que realmente ajudam você no seu processo de desenvolvimento pessoal, no seu processo de desenvolvimento energético, no seu processo de desenvolvimento espiritual e também, se você é profissional dentro da área, também ajuda no seu desenvolvimento profissional. Que eu trago conteúdo que realmente contribui para isto, certo? Então, você que já é inscrito e inscrita, também deixe o seu like e o seu comentário, isso é importante. E hoje eu trago um tema muito importante para quem é profissional, para quem trabalha, para quem tem o seu negócio, para quem quer construir o seu negócio, para quem quer melhorar a sua qualidade de vida a nível material, a nível financeiro. Pense fora da caixa. Então, aqui hoje, neste vídeo, você vai ter algumas ideias de o que é necessário para você transformar a sua vida material, transformar a sua vida financeira, ok? Vou trazer algumas ideias, porque o mais importante dentro deste processo não é apenas o que e como você faz, é o que você pensa. É o mais importante, certo? A base está na forma de pensar. E depois vem a parte, o que você faz e como você faz, tá? Então, se você está vendo que a sua vida material, a sua vida financeira, a sua prosperidade, a sua abundância, não está de acordo com aquilo que você gostaria, não se desenvolve como você gostaria, fica comigo neste vídeo que eu vou lhe trazer algumas ideias, vou lhe passar algumas informações do porquê que isso pode não estar do jeito que você gostaria que estivesse, ok? Fica comigo até o final do vídeo. Então, vamos a isso. Uma das questões importantes aqui é a mentalidade do sucesso. A gente pode até pensar assim: ah, mas tem aí pessoas que atuam na vida de uma forma errada, né? Criminosa até, e que tem mais sucesso do que aquela pessoa que é considerado um bom cidadão, um bom dono de casa, um bom familiar, etc. Né? Por quê? Muitas vezes, inconscientemente, essa pessoa que age de má fé e que consegue ter resultado, ela tem uma mentalidade de sucesso. Enquanto a outra pessoa, que é considerado um bom cidadão, um bom pai de família, né, uma pessoa exemplar na sociedade, a mentalidade dela não é de sucesso. A mentalidade dela é uma mentalidade de fracasso, uma mentalidade negativa, cheia de limitações e cheia de preconceitos, certo? Eu não estou a defender, veja bem, não estou a defender que você tem que pensar e tem que agir de uma maneira desonesta. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de mentalidade. Tá? A pessoa, muitas vezes, esta outra pessoa, como eu mencionei no exemplo, ela pode ter um pensamento muito mais forte de sucesso, de realização, de ter sucesso nas coisas, enquanto que o outro não. O outro tem vários preconceitos, várias limitações mentais que não colaboram com o seu desenvolvimento. Volto a repetir, eu não estou a defender nem não estou a defender pessoas que não estão de acordo com a lei, certo? Não estou a defender isso. Tá? E outra questão da mentalidade de sucesso é como você administra o seu dinheiro, como você administra os seus ganhos, como é que você administra a sua vida, certo? Se você tem mais gastos
mais saída do que entrada de dinheiro, é óbvio que você vai ter problemas, tá? Isso não precisa nem ser gênio para entender, né? E depois também é a questão de como você está em sintonia com o objetivo que você tem. Uma coisa é você querer ter, adquirir, conquistar, manifestar. Outra coisa é o quanto você está sintonizado realmente com este propósito. Também tem este outro fator. E você ter um plano, um planeamento bem claro, bem objetivo do passo que você vai dar, do ponto em que você se encontra até o ponto que você quer chegar, que é o objetivo. A casa, o terreno, o carro, a relação, né? Um novo emprego, viagem, né? Mudança de casa, mudança de trabalho, coisas desse tipo. Você tem que criar um plano de ação que vai do ponto A ao ponto B. O ponto B é o objetivo que você tem, certo? Então, aqui até tem essa pergunta, né? Isto é interessante e muito inspirador, mas funciona? A resposta é sim. Claro que funciona. Se você coloca tudo em ação, em prática, baseado na sua energia, no seu pensamento, no seu sentimento, é claro que funciona, tá? É claro que funciona, tá? Aqui está dizendo, né, o meu objetivo ao escrever este e-book. Na realidade, isso aqui é um material que eu estou a utilizar, né, que faz parte de um material que vai ser criado posteriormente, se assim você quiser, com um desenvolvimento bem maior sobre esse tema. Se você quer, já deixa aqui nos comentários. Ah, eu quero um e-book que me dê essas informações, que me ajude a criar esse plano, esse planeamento, né? Deixe aqui nos comentários, tá? Então, uma das coisas que pesa muito é o poder dos pensamentos. A maneira como você pensa sobre o negócio, sobre dinheiro, sobre riqueza, isso é muito importante. Você tem que observar que você veio de um núcleo familiar, de um núcleo social, que é o lugar onde você nasceu. A mentalidade das pessoas à sua volta. E ali, na medida em que você foi se desenvolvendo ou desenvolvendo a sua personalidade, até os seus 5 anos na atualidade, na minha época, né? Eu digo na minha época, lá em 67, quando eu nasci, 1967, obviamente que a personalidade demorava, em média, 8 anos para estar totalmente formada, tá? Mas depois de um tempo para cá, este tempo ele reduziu. Tudo ficou mais rápido. Hoje em dia já tem criança que praticamente nasce com a personalidade formada, né? Praticamente. Mas, em geral, é até os 5 anos de idade. Você tem que entender que ao longo desse período da formação da sua personalidade, você absorveu muita informação, porque a personalidade é um conjunto de informações. Então você absorveu muitas informações das convivências com os pais, com os irmãos mais velhos, com pessoas da família, tio, tias, primos, primas, os seus avós, que têm uma mentalidade. E esta mentalidade foi transferida para você da forma de informação que hoje, já na época, né, compõe o conjunto de informações da sua personalidade. Se você sempre ouviu, mesmo que você não acredite, mesmo que você não aceitasse, mesmo que isto ou aquilo, isso não importa. O que importa é se você ouviu do seu pai, do seu avô ou da sua avó, dos seus tios, que rico não vai para o céu. Porque lá na parábola de Jesus, bebebé, 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 que quem tem dinheiro é um aldrabão. Engana, rouba,
Então tem os ricos e a maior parte da humanidade miserável e não sei o quê, né? Que quem tem muito dinheiro está tirando dos outros. Então, todos esses pensamentos, que o governo não sei o quê, e que o dono daquela empresa, com certeza, ele paga mal os funcionários. Esses tipos de pensamentos, eles são contrários à riqueza e ao sucesso e à abundância. São contrários. Então, como é que você quer ser rico, quer ter dinheiro, quer ter bens, quer ter uma boa condição de vida, uma vida digna, etc., né? Mas você pensa tudo que é coisa negativa contra quem tem dinheiro, quem é empresário, quem está no governo, quem isso e quem é aquilo, certo? Que o dinheiro é sujo, porque isso, porque aquilo. Tudo esses pensamentos, todos esses conceitos negativos dos seus pais, dos seus pais, dos seus tios, primos, irmãos mais velhos e de outras pessoas ao redor, isso contaminou você a viver do jeito que eles vivem. Contaminou você. Hoje, se você quer mudar, quer sair da caixa, você tem que limpar estas informações. Tem que ressignificar estas informações. Tira e limpa, conecta com novos pensamentos, com nova maneira de ver as coisas, certo? É isto que é importante ser feito. Caso contrário, os seus pensamentos vão ser o limite, a barreira contra o seu sucesso, tá? Aí as pessoas põem a culpa em quê? No karma. Ah, isso é karma, isto é karma. Tudo bem, é karma, ok, mas o karma não foi feito para você sair do karma? Ou é para você aceitar o karma e ficar nele parado? Essa é a pergunta que eu faço para você. A história do karma é para você justificar e permanecer no karma? Ou é para você olhar para dentro de si e ver o que é que eu carrego que é a base do karma? É isso que é o tratamento e a terapia, certo? Isto é ter o pensamento fora da caixa. Então, qual é a terapia que você tem que fazer? Recondicionamento mental. Se você carrega pensamentos limitantes, como os exemplos que eu dei, né, faz com que os objetivos que você tem, que você quer alcançar, sejam jogados, empurrados para longe. Riqueza, sucesso, vida digna, um bom salário, etc. Se você quer que isto mude, é necessário que você faça um recondicionamento mental, uma ressignificação mental, uma transformação. Primeiro, você tem que identificar que limitações são estas. Marcos, eu tenho dificuldade em me concentrar, eu tenho dificuldade de foco, eu tenho dificuldade para meditar, eu tenho dificuldade para estar ali parado, pensando nisto. Ok, então vamos para uma terapia? Você vem comigo numa terapia, vamos juntos conversar. Vamos fazer uma avaliação energética através da radiestesia. Isso também vai trazer à tona informações que estão no seu campo de informação energético, também chamado de registros acássicos. Vamos trazer à tona isto e eu vou passar para você. Olha aqui, ó, os pensamentos limitantes que você tem. Este. Em relação a relacionamento, em relação a finanças, em relação a dinheiro, em relação a negócios, em relação a sucesso, em relação a propósito, em relação à prosperidade, dependendo daquilo que você vai trazer como objetivos ou objetivo, certo? Através da radiestesia é fácil identificar estas coisas e rápido, e rápido. Numa única avaliação, eu já lhe dou vários insights sobre estas limitações. E ao mesmo tempo que eu lhe dou estes insights, já mostro para você, tem que mudar isto aqui. Como é que a gente muda? Aí vamos para o tratamento. No tratamento eu vou mostrar para você, olha aqui, ó, estou criando estamos fazendo este trabalho de harmonização geral,
que já vai mexer com estas crenças limitantes, que já vai mexer com estas vibrações negativas, mas vamos fazer um tratamento para trabalhar especificamente estas crenças limitantes, certo? Aí você tem que também fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Você tem que procurar inspirar-se em coisas positivas, em coisas otimistas, em pensamentos que sejam elevados, onde você vai também ressignificar o seu pensamento, você vai fazer um trabalho de visualização criativa, vendo o quê? Os seus objetivos. Porque se você se focar no que não tem, no que não consegue, no que não pode, no que isto, no que aquilo, você está fazendo o trabalho contrário, está fazendo um trabalho contra você. Então você tem que fazer um trabalho, né, que eu posso orientar você por escrito e você simplesmente lê aquilo ali. Porque a energia já está trabalhada. Você só lê. Quantas vezes, Marcos? Olha, você quer ou não quer mudar de vida? Você quer ou não quer melhorar? Certo? Teve uma pessoa que postou um comentário num grupo do Facebook há um tempo, há umas semanas atrás, pedindo ajuda. Estava mal, porque estava mal, porque estava mal. E eu coloquei lá nos comentários, se realmente você quer resolver esses problemas, venha falar comigo. Vem falar comigo. Entre em contato comigo. Está aqui, você só clica no meu nome, pede amizade, né? Solicita amizade comigo, vem e vamos conversar. A conversa eu não vou cobrar nada de você. Você vai expor, olha, realmente está acontecendo isso, isso e isso. E eu vou passar para você, olha, o que que eu posso fazer? Como é que é o processo? É assim, 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 assim. Quer? Ok, então vamos começar o processo. Mas uma outra pessoa que viu o meu comentário entrou em contato comigo, certo? E essa pessoa veio então falar que estava com problemas devido a um acidente que ela sofreu, a vida dela estava complicada, que ela não tinha, que o dinheiro dela era muito reduzido por causa do fator físico dela, né? Que a limitava, e que isto, e que aquilo, e que também ela tinha um relacionamento que não estava do jeito como ela gostaria, que se haveria alguma forma de eu poder ajudá-la. Ela não tinha dinheiro, não tinha condições para pagar, certo? Obviamente que eu, conversando com ela, fiz algumas perguntas para realmente perceber que a pessoa tinha mesmo limitação financeira para pagar um tratamento, certo? Eu fiz isto. A pessoa respondeu, não levou para o lado ofensivo nem nada, e nem deveria, né? Porque a gente tem que constatar as coisas. Aí eu cheguei para ela, bom, então tem dois caminhos que eu vou lhe dar. Dois caminhos. Eu vou fazer o tratamento assim, 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 assim. Como é que você vai pagar o tratamento? Se você não tem dinheiro, então temos que fazer alguma troca, certo? Qual é a troca? Você vai me trazer 3 clientes. Você vai ser, até fiz uma brincadeira, a minha garota propaganda, aí na região onde você mora, entre os seus contatos no Facebook, entre os seus amigos, familiares, colegas de trabalho, sobre o que você está sentindo com o tratamento que eu estou a fazer para você, com você. Então, na medida em que vai fazendo o tratamento, você vai sentir algumas coisas. Nós vamos conversando. E isso, dos seus resultados, é que você vai usar para comentar com as pessoas, conversando com as pessoas. Olha, eu estou fazendo um tratamento com o Marcos de Maluginai, papapá, com o Marcos. Olha, quando eu comecei o tratamento, estava me sentindo assim, estava tendo isso, estava tendo aquilo, estou sentindo essa melhora. Olha, você que está passando por esse problema, você que tem um filho que está passando por este problema, você que tem o pai que está passando por esse problema, a sua mãe que está com este problema, quem sabe fala com ele, posso lhe dar o contato dele. Entende? A pessoa não aceitou. Aí,
Eu dei uma segunda opção para ela de pagamento, dela fazer dois cursos comigo de graça. Eu ia oferecer os dois cursos meus de graça para ela. Um de Reiki, nível um, para ela se autotratar, e o outro de numerologia, para ela, que era dois assuntos que ela disse que tinha interesse. Para ela vir e fazer esses dois cursos comigo. No momento que ela tivesse atendendo com numerologia, ela ia ganhar um dinheirinho. Aí ela ia me pagar as terapias. O que aconteceu? Não quis nenhum e nem outro. Ela queria que eu fizesse tudo de graça e não cobrasse nada. Bem aquela questão assim, ó, ah, Deus lhe pague, certo? Não quis. Então, e isso não é mentalidade de quem quer crescer. Não é mentalidade de quem quer avançar. Não é mentalidade de sucesso. Não é mentalidade de cura. É mentalidade de mendicância. Mesmo que você não concorde com o termo, é mendicância, mentalidade de mendicância, mentalidade de vítima, para ter atenção, para ter amor, para receber carinho. É a mentalidade. E essa mentalidade é da maioria das pessoas. A maioria das pessoas. Não sou só eu como terapeuta, mas outros terapeutas dizem a mesma coisa. A maioria das pessoas não querem mudar nada, não querem transformar nada e não querem resolver nada, nem com elas mesmas. Há muitos anos atrás, aqui na Ilha da Madeira, em Portugal, eu já estava aqui. Desculpe. Lá no Brasil ainda, eu estava ainda trabalhando no Brasil. Eu trabalhei como terapeuta por 15 anos no Brasil. Já estou há 18 anos na Ilha da Madeira, em Portugal. E fui atender o pai de uma rapariga, de uma moça que estava fazendo tratamento comigo, certo? Fui atender esse pai, fui lá na casa, o homem é acamado. Na época, eu trabalhava com iridologia, o exame da saúde através da parte colorida dos olhos, a íris. E eu expliquei tudo para ela e tudo mais. Ela foi, não, tá aqui o dinheiro, estou pagando a consulta do meu pai. E eu fui lá na casa desse homem para ver como é que ele estava. Eu entrei no quarto, o homem estava num estado lastimável. Com alguma certa dificuldade, eu consegui fazer, né, a iridologia, a análise da íris dele. E quando eu sentei com a família na sala para explicar o tratamento e disse para eles, afirmei isto porque eu vi que dava, esse homem vai levantar da cama. A família não quis. Eu saí da casa desse senhor chorando. Eu chorei de tristeza da própria família, a esposa e os filhos, os irmãos daquela moça, dizer que não. Claro que eu tenho que entender, né? O que que será que esse homem não aprontou ao longo da vida dele que a mulher, a própria esposa, não queria que ele saísse mais daquela cama? Vamos levar em conta isso. Temos que levar em conta isso. E os filhos também, né? Porque a única que estava realmente preocupada e que queria que o pai saísse daquele estado foi a menina, a moça, que contratou a consulta de iridologia. Tá? Outro caso semelhante foi também lá no Brasil, através também de uma moça que estava fazendo terapia comigo, tratamento comigo, e ela tinha um pai acamado, que tinha uma perna amputada, certo? Ele caminhava de vez em quando de canadiana, né, de muletas, para poder sentar num sofá e tudo mais, para não ficar só deitado. Quem fazia tudo era a esposa, né, cuidando do homem e tudo mais, etc. A esposa era literalmente a enfermeira também. E aí ela perguntou, eu disse, não, não tem problema, eu vou lá, faço o exame de íris no seu pai, vamos ver o que está acontecendo, passo um tratamento natural e passo também uma orientação alimentar para ajudar o organismo dele, tá? Fui lá,
Fiz o diagnóstico, analisei tudo direitinho, expliquei para a senhora e disse: se ele não fizer o tratamento, ele já tem uma perna amputada. Se a outra perna for também amputada, ele não vai durar muito tempo de vida. Certo? Aí eu fui, 3 meses depois, eu voltei de novo lá na casa, conversei com ela, fiz novamente um exame e tudo mais. As coisas não estavam muito mudadas, não estavam 3 meses, não estavam muito mudadas. Eu novamente reforcei a questão, expliquei todo o tratamento. Passado mais 6 meses, se eu não estou em erro, a filha dele veio até mim e disse: Olha, o meu pai faleceu mês atrás. E justamente aquilo que você disse. Ele passou novamente por um problema, a segunda perna foi amputada e ele morreu. Entende? Então, tem pessoas que elas não querem sair do estado lastimável que estão, mesmo que estejam a sofrer no físico, no corpo. Não querem. Não querem. Tá? Então, se eu estou dando exemplos para você, exemplos de pessoas com problema de saúde sério, visível para qualquer um, imagina na questão financeira, imagina na questão de relacionamento, imagina na questão profissional. Também é assim. Também é assim. A maioria só quer é reclamar da vida, ter motivo para reclamar. A maioria. Por isso que é importante a mudança de pensamento. É importante a mudança de pensamento. Tá? Tanto que até um curso que eu montei e que eu comecei a trabalhar aqui, quando eu cheguei na Ilha da Madeira, em Portugal, foi reprogramação mental. Foi um curso que eu montei com 3 módulos para que a pessoa aprendesse a trabalhar com a sua mente, aprendesse a acalmar os seus pensamentos, aprendesse a direcionar o seu foco. Entende? Foi assim que eu comecei aqui na Ilha da Madeira com o meu trabalho. Tá? Uma das coisas que eu utilizei. Tá? E não adianta você querer evitar pensar em derrota, em pensamentos negativos. Ah, isso não é para mim, é difícil, vai demorar muito tempo. Olha a crise. Tem crise no Brasil, tem crise em Portugal, tem crise no mundo. Estamos à beira de uma terceira guerra mundial. Por que não sei o quê? Porque o governo está sempre colocando mais imposto. Não adianta você querer evitar estes pensamentos. Você tem que trabalhar internamente para modificar, ressignificar. Não é você se tornar um alienado, uma alienada mental, que você não está vendo que realmente existe coisas lá fora, que existem situações complicadas lá fora. Mas isso obrigatoriamente não tem que afetar você individualmente. Uma coisa é o coletivo, outra coisa é você como indivíduo. Principalmente você que trabalha com terapia, você que trabalha com alimentação, você que trabalha com roupa, você que trabalha com cosmética e com saúde. Estas 5 áreas você não pode estar passando dificuldade. São 5 áreas. Volta o vídeo novamente para você ouvir as 5 áreas que eu mencionei. E atualmente ainda tem a área das IAs, né? Das inteligências artificiais, dos robôs, dos, dos fluxos, né, de integração através do N8N, que é um outro trabalho também dentro da parte de, de programação no code ou low code, que facilita ainda mais quem está entrando para esta área, também não pode reclamar. Não pode reclamar, certo?
E também nessa parte do digital, as coisas estão a se transformar com, para facilitar ainda mais quem é produtor de conteúdo, através das inteligências artificiais. Então não tem como reclamar. Tem que fazer e tem que mudar. Mudar a forma de pensar, certo? É importantíssimo isso. E manter o foco aonde? Naquilo que você quer. Agir com prudência e determinação. Numa época lá no Brasil, eu passei por uma grande crise financeira. Passei mesmo por uma crise grande financeira. Tá? E o que eu fiz? Mantive o meu foco. Fazia as minhas práticas espirituais todos os dias e o foco. O que era o meu foco? Sair daquele estado que eu estava. Melhorar minha qualidade de vida. Ampliar o número de clientes, o número de pessoas que viessem buscando as terapias que eu trabalhava na época. Eu saía todos, pelo menos todos os dias, não digo, mas 3 vezes na semana, com certeza, eu saía a pé e caminhava mais de 15, 20 quilômetros, muito mais do que isso. Divulgando o meu trabalho, divulgando, batendo de porta em porta. Hã? Dentro dos comércios, dentro de lugares, dentro de grupos, dentro de clubes. Eu ia a pé com papelzinho que eu criei de arte e fazia fotocópia. Lá no Brasil eles chamam de xerox, né? Pelo menos era esse termo que eles usavam. Aí eu vou ali tirar uma xerox desse documento, desse papel. Então eu fiz, cortava com tesoura, botava tudo no envelope e ia de porta em porta entregando. Porta em porta. Hã? O que que isso me trouxe? Aonde eu cheguei com isto em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul? Lá na capital. Era onde eu morava. Eu sou de lá. Bati numa porta, um rapaz me atendeu, conversou comigo e disse: Olha que interessante, você não quer participar das reuniões aqui? Cheguei, reunião de quê? Dos mestres ascensos. Todas as semanas a gente se reúne, fazemos leitura, fazemos oração, né? As, as, os mantras, etc. Quem sabe você vem participar? Isso vai ajudar você e ainda você pode divulgar o seu trabalho. Tá bem. Comecei a participar das reuniões dos mestres ascensos, da Summit Lighthouse, né? Lá da Elizabeth Prophet. Comecei a participar. Ele fez terapia comigo, a mãe dele fez terapia comigo, a avó dele, com 92 anos de idade, que já estava entrando na universidade de advocacia, fez consulta comigo. Depois, uma outra senhora veio fazer consulta comigo, o marido dela fez consulta comigo e a coisa começou a se espalhar. Do estado lastimável financeiro em que eu me encontrava, não vou dizer que foi de um mês para o outro, mas vamos colocar de 3 meses para frente, mudou tudo. Participei de um trabalho de divulgação, onde eu fui palestrante nesse lugar. Conheci um senhor que trabalhava com magnetoterapia. Ele me apresentou para um japonês que trabalhava com shiatsu e eu fui trabalhar na clínica desse japonês. Estou dando o meu exemplo, a realidade daquilo que aconteceu comigo. Manter o foco. Se você mantém o foco, é impossível você não ter resultado. É impossível. Tarda, mas não falha. É um, é um termo lá popular que se dizia no Brasil. Ah? Ou antes tarde do que nunca. Ah? Então, você tem as terapias que estão a seu favor, que estão à sua disposição para ajudar você nessa mudança. Mas você também tem que fazer a sua parte. E a sua parte são inspiração e manter o foco. A outra parte, sem problema nenhum, fica até nas mãos da terapia, certo? Das mãos da terapia.
Fica nas mãos da terapia que você vai estar fazendo, principalmente tratamento radiestésico. Tá? Então, a preparação para a riqueza está na questão do planeamento. Você tem que olhar para o seu estado atual, como é que você está, que pensamentos você está alimentando diariamente sobre você, sobre o dinheiro, sobre a riqueza, sobre os empresários, sobre o governo, sobre isso e sobre aquilo. Você tem que fazer um rastreio disso, escrever numa folha de papel. Tá? O meu pai pensava assim, a minha mãe, volta e meia, comentava isso, o meu avô, não sei o que, a minha avó, papapá, o meu tio, ppp, o meu tio que passou por um calote, não sei o que, ele fez investimento numa empresa que foi a derrocada, e não sei mais o que. Esses pensamentos, estas ideias, essas coisas, você tem que colocar num papel, tem que colocar no papel, porque isso são as suas crenças. Aconteceu com seu tio, não aconteceu com você. E mesmo que tenha acontecido com você, não está acontecendo agora. Pense nisso, certo? Fez este processo. Agora vamos ver na radiestesia onde é que estão as causas mais profundas dessas questões. Qual é o ponto principal naquele momento que deve ser trabalhado? Já que tem tanta coisa para ser ressignificada, vamos ver o que é o principal a ser ressignificado, transformado, mudado dentro da sua cabeça, na sua energia. A partir dali, qual é os seus propósitos, quais são os seus objetivos, para você saber aonde você tem que manter o seu foco, tá? E aí vamos montar o tratamento e bola para frente. Jogo que segue. Você faz a sua parte e eu estou fazendo a minha, tá? Ah, mas Marcos, vai ter dias que eu vou estar mais para baixo, que eu vou estar down, que não sei o quê. Isso é normal. A oscilação vai estar presente. A questão é quanto tempo você quer ficar down? Minutos? Horas? Dias? Semanas? Meses? Anos? Por quanto tempo você quer ficar na energia down? Por quanto tempo você quer ficar na energia que não posso, que não consigo, que é difícil, que vai demorar muito tempo? O que os outros vão pensar? Se eu tiver dinheiro e ter bens, as pessoas vão ter inveja de mim? Eu vou atrair gente que até nem é da minha família para pedir dinheiro? Esse é pensamento negativo contra a riqueza, contra o dinheiro, contra o sucesso. Isso é pensamento negativo. Vai ver se Cristiano Ronaldo, Messi ou qualquer outro famoso que você conheça, de Pak Chopra, está preocupado com gente invejosa, com energias de inveja. Não. E eles não têm dinheiro? Não são pessoas que se destacam na sociedade e no mundo? São. E estão preocupados? Não. Agora, você que não tem nada, ou tem pouco, ou não tem nem um terço do que eles têm, se preocupa com inveja? Com gente de olho gordo? Não faz, não é coerente. Você tem que olhar isto, você tem que olhar isto. E não aquilo que vem lá de baixo. Você tem que olhar isto. Pô, um Deepak Chopra que tem dinheiro. Um Augusto Cury, que não tem o dinheiro que o Deepak Chopra tem. Mas ele está preocupado com inveja. Ele fica procurando quem é que está com inveja dele, que energia de inveja está correndo atrás dele. Não. Certo? É isso que você tem que olhar. Tá? Então, isso é a preparação. E aí depois nós vamos para a terapia. Tá? Olha aqui, eu coloquei aqui como algo, né, para ficar assim contextualizado, a parábola dos talentos, né? Então aqui tem a passagem bíblica de Mateus, onde é dito lá nos versículo 28, tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. E no versículo 29 está escrito, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mateus 25, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Então, aqui está falando, ó, esta parábola nos ensina sobre a importância de desenvolver e multiplicar os recursos que nos são confiados.
Aqueles que demonstram capacidade de administrar bem o que têm recebem mais, enquanto aqueles que não desenvolvem seus talentos acabam perdendo até o que possuem. O que está dizendo aqui? Se você não planeia direitinho as coisas, se você simplesmente vai pelo impulso, se você vai atrás da conversa dos outros, você tem que olhar, você tem que pesquisar, você tem que analisar e você tem que aprender a você ser o administrador da sua vida, administrar a vida. E aí você vai administrar os vários setores da vida. É como você ter uma empresa. Vamos dizer que você é dono da Microsoft, né? A Microsoft ela tem desmembramentos. E você, como administrador, tem que saber administrar os desmembramentos. E ter pessoas em cada desmembramento que esteja no mesmo foco que você, na mesma atitude, na mesma intenção, certo? Com o mesmo envolvimento que você, e manter aquilo de pé, e manter aquilo equilibrado, harmonizado e multiplicando. Você tem que ter estes colaboradores que têm o mesmo pensamento que você. Caso contrário, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Entendeu? Então, na sua vida, você tem que colocar energias para em cada setor desmembrado da sua vida, setor financeiro, setor profissional, setor relacionamento, setor de saúde, setor disso, setor daquilo, que estejam com uma mesma vibe de crescimento, de desenvolvimento, de superação, de elevação. Tem que estar. Caso contrário, uma destas áreas vai sabotar as outras. Vai sabotar. Ou então aquela área vai estar sempre capenga, sempre mal, sempre difícil, sempre complicado, sempre. Porque as outras estão alinhadas, mas aquela ali não está. Porque você não colocou um colaborador ali, que é o pensamento, que é o sentimento, que é a energia, que esteja na mesma vibe das outras áreas. Está a ver? Isso é administração da vida. Não é preocupação. Isso não é preocupação. Isso é administração. Quem administra não se preocupa. Quem se preocupa é porque não sabe administrar. Ou todas as áreas, ou pelo menos alguma das áreas, ou algumas áreas. Esse é preocupado. Entendeu? Essa é a diferença. Tá? Isso é importante. Que aí você perde até o que não tem. Tá? Então nós temos que entender que nós temos dois planos na vida: o plano físico e o plano espiritual. O plano material e o plano energético. Trabalhando com os dois planos, nós conseguimos dar aquele processo de alavancar a nossa vida. Se nós sabemos concomitar, colocar ambos os mundos, ambos os planos, na mesma ressonância, com a mesma vibração, com o mesmo equilíbrio. É aquela história do símbolo do yin yang, né? Um não briga com o outro, um não discute nem conflita com o outro, ambos se complementam. Isso é o yin yang, é o símbolo que você vê. E esse símbolo está ensinando você a lidar com a vida, a viver o plano espiritual e o plano material. Entende? Tem que haver esta comunhão. Caso contrário, uma coisa não vai estar bem em detrimento da outra, ou ambas vão estar mal. Veja isto. Olha o que eu acabei de dizer. Uma não vai estar bem em detrimento da outra, ou ambas vão estar mal. Certo? A gente tem que entender. Por isso aquela frase: faça-se a vontade, assim na terra como no céu. Onde é que é o céu? Plano espiritual, plano energético, plano mental, plano emocional, plano da vontade, certo? Faça-se a vontade, assim na terra como no céu. Então, se você pensa, você sente,
você vibra, plexo solar, né? Tem o desejo, tem a vontade, comece a trabalhar ambos. Ah, Marcos, eu não consigo trabalhar ambos. Então, contrata alguém que trabalhe a parte espiritual para você, energética, e você vai trabalhando a parte material, a parte física. Entendeu? Olha só. Então, eu vou estar, por exemplo, eu, Marcos de Maluginai, como radiestesista, como terapeuta holístico, como terapeuta energético, vou estar lhe dando suporte a nível psicológico, emocional, energético, espiritual, e você vai lá para a parte material. Divulgar o seu negócio, ver perspectivas novas, ver novas possibilidades, novos caminhos, trazer novos recursos, chacoalhar com seus colaboradores ou até substituir, se tiver que substituir, para que esteja tudo alinhadinho. Aí é impossível você não ter sucesso. Entendeu? O meu contato do WhatsApp está aqui na descrição desse vídeo. É só entrar em contato comigo, tá? Outra coisa importante para nós finalizarmos este vídeo é compromisso com o sucesso. Como eu disse antes, manter o foco. Ter fé. Fé, se você tem fé, você não precisa acreditar. Por quê? Porque a fé, se você prestou atenção em um momento aqui do vídeo que eu falei, é a visualização criativa. É você ver o que você quer pronto, realizado, já manifesto. Como é que é a sua vida a partir disto? Como é que a sua vida fica a partir disto? Ah, mas Marcos, mas isso não é a realidade na minha vida material. Eu posso imaginar 50 mil euros na minha conta bancária, mas eu olho lá no meu, né, vou lá fazer para ver o meu saldo e eu tenho 5 euros. O que que nós estamos falando? Estamos falando de você colocar a energia para manifestar os 50 mil. Se você ficar preso na visão dos 5, não estou dizendo que é para você negar que tem 5 e você fazer de conta que não tem, que não é 5, que é 50. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo, ok, tem 5, mas o que que você quer? Manter os 5 ou multiplicar para chegar a 50? Essa é a pergunta que eu estou fazendo para você. Qual é a resposta que você dá? Você quer ver os 5 e ver os 5 diminuindo para chegar a zero? Ou você quer multiplicar os 5 e chegar no 50? Eu estou perguntando para você que está assistindo o vídeo. É uma pergunta séria. O que que você quer? Então você vai focar no 5 ou vai focar no 50? É a fé. Então você tem que visualizar que você tem os 50. O que que você faz com os 50? Fica simplesmente ali, pega todo aquele dinheiro e põe debaixo do colchão? Ah, não, eu vou guardar para não perder. Errado. Você tem que ver o que que você, em que você investe para os 50 se transformar em 100. Essa é a multiplicação dos talentos, como está lá na parábola. O que que você faz? Em que você investe no seu negócio? Não digo todos os 50, mas uma parte desse valor. Em que você investe no seu negócio? Em você mesmo. Uma roupa nova para você se apresentar, demonstrando essa dignidade que você já alcançou, essa prosperidade que você conquistou. É isso que você tem que pensar. Entende? Ah, mas tem gente que tem dinheiro e não ostenta. Sim, mas você vai lá na garagem dele, ele pode não andar com aquele carro, aquela Ferrari que ele comprou, mas na garagem dele está lá a Ferrari. Ele pode andar com um Fusquinha de 1960, não tem problema. Mas está lá na garagem dele, está lá. Entende? Então é isso que você tem que entender. Ele não tem a mentalidade de pobre, de miserável, porque ele anda de Fusca de 1960. Ele não tem essa mentalidade. Ele prefere andar assim. Tá? De repente, até baseado em questões de segurança, né? Principalmente aí no Brasil, em determinadas regiões. Mas o pensamento dele não é o pensamento negativo. Não é esse o pensamento. Tá? E depois você tem que levar em conta. Será que quando ele vai numa reunião de negócios, ele vai com o Fusquinha 1960? Será que ele vai com aquele terninho já
até com buraquinho de traça? Será? Eu acho que não. Tá? Então é isso que você tem que pensar. Se ele vai fazer um cruzeiro, você acha que ele vai levar roupa, né, de havaiano? Não, né? E mesmo que seja roupa de havaiano, é de boa qualidade. É camisa de seda, camisa de linho, de alta qualidade. Não é faz de conta, né? Então é isso que você tem que levar em conta. Ele pode, no dia a dia dele, estar de havaianas, sem problema nenhum. Mas quando é para um negócio, uma coisa séria, uma coisa que vai exigir, né? Ele vai lá condizente, tá? Ah, mas eu conheci pessoas que era diferente. Ok, estamos falando de mentalidade. Você tem que entender que estamos falando de mentalidade, tá? Pense nas vitórias, visualize as suas vitórias e trabalhe, dedique-se àquilo que você tem, àquilo que você faz para chegar lá. Se aquilo que você faz, você verificando dentro do mercado, dentro da conjuntura, que não vai levar você a conquistar isso que você quer, então você tem que encontrar outro meio. Existem os investimentos, existem as criptomoedas, existem vários caminhos que você pode utilizar para chegar lá, já que aquilo que você está fazendo, trabalhando numa empresa, trabalhando para o governo, num órgão público, ganhando R$ 2.000 por mês ou 2.000 euros por mês, não vai dar para você chegar lá. Você tem que ter outra forma de entrada de dinheiro para chegar lá. Para você multiplicar os 2.000 ou parte desse valor para chegar no objetivo que você tem. Agora, você só fica com os 2.000, gasta todos os 2.000 e não tem outra fonte de renda e quer chegar lá, aí, meu amigo, aí é na base da sorte. Só que eu sempre digo, né? O irmão gêmeo da sorte é o azar. A sorte tem um irmão, que é chamado de azar. Os dois estão sempre de mãos dadas. E normalmente quem ganha é o azar, não é a sorte. Ah, o Marcos está com um pensamento negativo. Não. Se você depende da sorte, então você depende do azar também. É um pensamento limitante. Sorte é pensamento limitante. Ah? Sorte é um pensamento limitante. A maioria das pessoas que vai em casino, ou cassino, né, como se diz na linguagem brasileira, elas vão pela sorte. A maioria, o que acontece? Investe lá 100 euros ou 100 reais e sai de lá sem nada. Outros, por sorte, conseguem sair de lá com os 100 e mais 150. Mas aí é a sorte. Aham. Era isso que eu queria transmitir para você. Então, quer mudar? Siga esse protocolo que eu estou passando aqui para você. Siga essas orientações. Busque ajuda se você precisa de ajuda. Eu estou aqui justamente a me colocar à disposição como terapeuta energético, líder espiritual. Vem falar comigo, está aqui o meu contato do meu WhatsApp aqui na descrição desse vídeo. É inscrito no canal? Muito obrigado. Continue aqui a fazer parte dessas pessoas que querem transformação e querem mudança na sua vida verdadeiramente real. Quer ver mesmo essa transformação. Continue aqui comigo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. É importante que sejam os dois. Nem que você apenas escreva obrigado no comentário. Já me ajuda muito. E ao mesmo tempo, se você não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no canal. Deixou o seu like, deixou o comentário? Inscreva-se no canal. Vamos multiplicar mais ainda pessoas com pensamento elevado, pensamento positivo, otimista, de crescimento, de desenvolvimento, para todos nós juntos chegarmos lá, nos nossos objetivos manifestados no plano material. Um grande abraço, sucesso e prosperidade para todos nós. Até a próxima.